Bom dia, quarta-feira, dia 30 de março, pós meu aniversário, ressaca de festa, brincadeira, né? Estou aqui recebendo de novo ela que andou fugindo um tempão no nosso programa, Juliana Schwenk, falei certo? Da AMIS, vai falar um pouquinho da gente sobre reflexo pós-pandemia. Aproveito então para dar um bom dia especial para Marúcia, que mandou um áudio maravilhoso. Obrigado, Marúcia, mas o mérito é todo dela, tá? Juliana, bom dia. Bom dia, Zica. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui novamente com vocês, conversando sobre um tema que eu gosto muito, que é a alfabetização, o desenvolvimento da aprendizagem, principalmente nesse momento, né, Zica, que surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos. O que é reflexo da pandemia? O que pode ser uma dificuldade da criança? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem, nós vivemos um momento, estamos vivendo ainda, né? Graças a Deus o furacão já está se dissipando e aconteceu de muitas mães terem assim assumido o lugar de professora, né? E principalmente os pequeninos na parte de alfabetização. E teve muitas mães que têm nos procurado para falar sobre isso, porque a criança agora não consegue se adaptar. Isso é algum reflexo de algum transtorno, Juliana? O período da pandemia, ele traz essas reflexões, essas dificuldades que podem estar acontecendo por conta do que aconteceu, da mudança da rotina. As crianças que hoje estão na alfabetização praticamente não tiveram a educação infantil dentro da escola. Então, a educação infantil é o período de preparar para a alfabetização. Então, muitas questões podem estar acontecendo por reflexo desse momento que a gente está vivendo. Hoje, as escolas voltaram, o ensino presencial, e aí as crianças estão se readaptando, né? Porque imagina, as crianças de 4 anos tiveram um período curto de vida escolar, depois passaram 2 anos, que para ela é muito tempo, dentro de casa. E aí a gente teve também muitas dificuldades das próprias famílias. Foi uma mudança de rotina de todo mundo, né? Cada família teve as dificuldades aí, todo mundo enfrentou esse período com alguns reflexos, com muitas dificuldades. E aí a gente tem várias questões envolvidas. Essa questão deles não estarem na escola. Então, essa base de aprendizagem foi feita toda em casa. Algumas famílias tinham condições de dar esse suporte pela rotina, pelo conhecimento dos pais, pela habilidade dos pais, pela disponibilidade dos pais, mas cada família tinha uma realidade. Então, de fato, é difícil a gente pensar em que é uma dificuldade da criança ou que é um reflexo disso tudo. Porque agora é uma nova realidade, a criança está precisando se adaptar à escola novamente. Os professores estão com turmas muito diversas, então a gente tem, dentro de uma mesma turma, crianças uma turma de alfabetização, crianças que foram alfabetizadas em casa, durante a educação infantil, crianças que não frequentaram absolutamente nada da educação infantil, nem no ensino remoto, nem com um estímulo mais intensivo para a parte pedagógica em casa, e crianças que foram acompanhando e chegaram ali no que a gente pensaria que seria um preparo, um ideal para a alfabetização. Então, as turmas estão muito diversas, está bem difícil para o professor, mais um desafio para o professor, e algumas dificuldades podem aparecer por conta de adaptação. Então, isso daí é uma realidade, existe esse período de adaptação. O que eu acho bacana a gente ter um alerta e pensar sobre isso? Não é porque existiu essa questão social, né, envolvendo a parte pedagógica e tudo, que se a criança apresenta alguma dificuldade, a gente não vai procurar ajuda. Ao contrário, né, a gente precisa ter uma avaliação, uma noção boa do que está acontecendo com essa criança para ver a melhor forma de ajudar. A forma de ajudar vai depender da realidade da criança, vai depender de como ela passou esse período, vai depender de como do que ela está apresentando hoje. Mas se existe alguma dificuldade, se a criança está com, seja ela da adaptação, seja ela de defasagem, de bases de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente precisa investigar, ver o que está acontecendo, para depois chegar numa resposta. Se é uma questão específica da alfabetização, essa criança tem um transtorno, né? Que a sua pergunta foi, isso já sinaliza um transtorno? Pode sinalizar ou não.
Só cortando um pouquinho, e ó, o grande problema, né? Eu tenho percebido muito assim, só para a gente, a linha de pensamento, nosso não perdeu o feeling. Com a volta das brincadeiras, né? Na recreação infantil das festas, eu percebo que a criança, ela perdeu totalmente a noção de espaço. Frente, trás, à direita. Então, isso é reflexo desse tempo todo que elas ficaram em casa. Você imagine uma mãe que não teve condição de ter uma aula online, que para mim teve, assim, foi um grande desafio para mim como professor também, eu não me adaptei, tá? Você imagine eu, né, com toda a versatilidade, não me adaptar. Imagine uma professora, né, com aula online. E até aquela história da cachorrinha que eu contei. E eu percebo que a criança, se ela entrou no ambiente escolar, no ambiente da alfabetização, é um mundo totalmente novo para ela, né? O que você sugeriria para uma mãe ou até para uma escola para aliviar um pouco esse medo, né, que realmente pode causar um transtorno? Ou não? Estou enganado ou estou certo? O transtorno, ele é uma questão intrínseca da criança. É uma dificuldade que a criança apresenta ali, que independente de pandemia ou de processo pedagógico, de dificuldade pedagógica, isso vai aparecer em algum momento. O que é difícil é a gente saber o que é uma questão da criança, ou seja, um transtorno que ela está apresentando porque ela tem dificuldades específicas, ou que é reflexo dessa situação toda. Então, isso daí é uma resposta que a gente só vai ter avaliando a criança. O que avaliação é importante? Porque a gente consegue observar aonde a criança precisa de ajuda, aonde a gente precisa estimular. Então, a gente vai estimular e vai ver como ela vai responder. Então, as crianças que passaram que tem uma defasagem, as crianças que têm alguma questão de reflexo desse momento, muito provavelmente vão responder mais rápido a essa estimulação. A gente trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado, que foi identificado numa avaliação, ela vai desenvolver super bem. As crianças que têm um transtorno, elas vão ter uma dificuldade mais persistente, apesar desse estímulo, apesar dessa ajuda que a gente vai estar tendo. Então, o transtorno e essa dificuldade é uma coisa que a gente vai precisar avaliar e intervir para ter uma resposta definitiva. É lógico que a gente já observa alguns sinais. Mas aí, pensando nessa família, né, o que essa família pode fazer para poder ajudar essa criança a desenvolver? Porque o mais importante é o desenvolvimento da criança, né? A criança com transtorno de aprendizagem, por exemplo, com a dislexia, que é um transtorno específico da aprendizagem da leitura, ela vai aprender a ler. Ela só vai precisar de um suporte específico, de um trabalho especializado, mas ela vai aprender a ler. Então, independente se a criança tem um transtorno ou só está apresentando um reflexo disso tudo, que pode ser uma defasagem, por exemplo, o que a gente precisa é saber aonde a gente precisa estimular. E você falou uma coisa muito importante, essa questão das brincadeiras. O que aconteceu muito nesse período, se já é comprovado através de pesquisas científicas? Aumentou-se muito o uso de telas. E as telas, elas são prejudiciais a esse desenvolvimento da linguagem da criança, né? Cada vez que a gente deixa a criança exposta à tela, vamos pensar aqui numa situação que a criança está precisando esperar eu acabar de fazer alguma tarefa, e aí ela está, mãe, aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, vem brincar comigo. O que a gente faz? Como a gente tem uma necessidade que ela espere, porque a gente precisa concluir uma tarefa, isso aconteceu muito mais frequentemente na pandemia, porque os pais estavam trabalhando de casa, a gente dá a tela. Ela está perdendo a oportunidade de aprender a esperar, de desenvolver essa habilidade de controlar os impulsos. Ela está deixando de interagir, ela está deixando de ter um momento ocioso para poder inventar uma brincadeira que vai envolver imaginação, que vai envolver cognitivo. Então, isso tudo a tela já traz como um prejuízo. E a gente vê um aumento muito grande. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer é tentar reverter isso de alguma forma, diminuir o máximo possível o uso de tela. Quando a gente puder brincar com a criança e tentar criar momentos para isso, e quando a gente não puder também, porque ela precisa aprender a esperar, ela precisa aprender a controlar esse comportamento e esse limite. Então, isso é uma questão importante. E tentar resgatar essas brincadeiras, porque quando a gente brinca com a criança de direita, esquerda, de organização de tempo, de espaço, essas aquisições ela vai usar, são habilidades psicomotoras que estão relacionadas com a base de linguagem, de cognição, e que ela vai usar para ler e escrever. Então, uma criança, quando ela vai ler uma palavrinha, ela precisa
identificar a letra, ela precisa relacionar a letra ao som, ela precisa acessar no cérebro dela o som certo, associar a letra certa e colocar na ordem. Se a criança não experienciou essas questões no próprio corpo, através de brincadeiras motoras, se ela não tem noção do próprio corpo, noção de tempo, de espaço, ritmo, organização temporal, isso tudo ela vai sentir falta na hora de fazer essas tarefas, que aí é metalinguagem, metacognição, que ela vai usar para ler e escrever, mas que ela aprendeu a constituir isso enquanto cérebro, enquanto organização neurológica, através das brincadeiras infantis. Então, acho que as brincadeiras, elas dão suporte para ler e escrever. A gente não pode pensar na alfabetização, na leitura e na escrita, somente em letras. Porque se a criança não tem os pré-requisitos para ler e escrever, não adianta a gente só tentar alfabetizar. A gente precisa desenvolver esses pré-requisitos da noção de tempo, de espaço, noção de corpo. Ensinar não só as letras, mas o som que as letras fazem. A criança precisa... A gente fala muito hoje da consciência fonológica, né? O que é essa consciência fonológica? É essa noção de som. Então, qual o som que a letra faz? Então, auditivamente, a criança vai rimar uma palavra falando. A criança vai perceber que palhaço começa com o mesmo pá, de palito, de panela. E aí a criança depois começa a fazer rimas, tudo isso que ela faz auditivamente, que a gente faz brincando, e tem ritmo, música, escravos de Jó, uma série de brincadeiras que estimulam essas habilidades. Ela vai construir aquele arqueduto cerebral ali, aquelas organizações, aquelas habilidades, para que ela possa usar na leitura e na escrita. Então a gente não ensina uma criança a ler e escrever somente no estímulo propriamente dito ali de mostrar a letra e ensinar ela como que faz para ler. Se ela não tiver todos esses pré-requisitos, se ela não tiver essa organização interna e essa linguagem, essa cognição bem desenvolvida, ela não vai ter as habilidades que ela vai precisar na hora de ler. Então, vai ter dificuldade. Juliana, eu, sou da velha guarda. Gosto de Xuxa, Bia Bedran, adoro Bia Bedran. Então, eu tenho um impacto muito grande, que agora eu voltei, as festas estão voltando, e eles não querem saber disso, eles querem saber de TikTok. E eu, pelo amor de Deus, Ontem, por exemplo, eu dei aniversário da Betina, e ela gosta, ela é assim, Um beijo, Betina, minha linda, tá assistindo o programa daqui, eu falei que ela quer gravar hoje. E ela gosta do TikTok, porque é o momento, mas ela gosta muito da Bia Bedran, que é fantástica, que é uma professora que usa a contação de história, o lúdico, a música, para trabalhar a educação. Agora a gente vê, assim, nesse período, como é importante a educação infantil, Como é importante, Juliana? A educação infantil é o alicerce, É o que vai realmente preparar a criança para alfabetizar. A gente não precisa começar a alfabetizar a criança na educação infantil. A gente precisa preparar a criança para, quando chegar na alfabetização, ela conseguir responder rápido ao estímulo que o professor vai oferecer. Porque aí, quando a gente está falando em desenvolver essa criança, em preparar em termos de habilidades, eu não estou entrando nem com a metodologia de alfabetização que o professor vai utilizar. Porque aí, independente do método que o professor use, a criança está preparada, ela vai responder aquilo. É claro que a gente tem alguns métodos que facilitam neurolinguisticamente, mas independente disso, se a criança estiver mal preparada, não tiver todas essas habilidades desenvolvidas e aí o estímulo do professor seja o mais preparado cientificamente, a criança não vai responder, porque ela não vai ter essa base. E aí, muitas dessas bases, a gente está falando aqui da consciência fonológica, habilidades de memória, de atenção, ritmo, organização temporal, organização espacial, tudo a gente desenvolve muito através de histórias, de músicas, de brincadeiras. Essas brincadeiras são muito ricas porque elas estão solicitando que o cérebro dessa criança funcione, que essas habilidades sejam desenvolvidas e que ela vai usar para ler e escrever depois. Então, não adianta a gente pensar numa criança de 3 anos de idade, começar a ensinar letra, querer que ela associe, porque o que ela vai fazer? Se tiver uma boa memória, ela vai decorar, mas ela não vai aprender de forma eficiente.
Algumas crianças aprendem um pouco mais cedo porque elas desenvolvem essas habilidades um pouco mais cedo. Tem uma série de estímulos que ela recebe que facilitam esse desenvolvimento, mas, no geral, a gente tem o oferecimento desses estímulos que vão fazer com que as habilidades sejam desenvolvidas. E a gente tem também uma questão de maturação neurológica. A gente tem um cérebro ali, uma criança que está em desenvolvimento, e aí até os 6 anos, que é o período da educação infantil, que o ideal é que a criança entre na educação, no ensino fundamental aos 6, ou que faça 6 até o 30 de março, né, que é o corte agora. Por que isso? Porque esse período são os 6 anos de maior desenvolvimento da criança, fisicamente, em termos de cérebro, em termos de organização interna. Isso daí são as brincadeiras que vão proporcionar. E aí, quando a criança tem esse bom desenvolvimento, ela chega com 6 anos de idade e consegue alfabetizar bem. E por quê? Porque a gente tem comprovações científicas também que é nessa idade que a maioria das crianças, eu estou falando de mais de 75% das crianças, elas estão preparadas para alfabetização em termos de controle de comportamento, porque tem que ficar sentadinho, prestar atenção. Em termos de atenção, de funções executivas, que está relacionado com esse controle de impulso, com a forma de se organizar, de planejar. Em termos de memória. Então, esse cérebro está mais preparado aos 6 anos de idade. Por isso também a questão da idade da entrada para o ensino fundamental. Não é à toa que está tendo toda essa mudança, essa exigência aí em termos de legislação e tudo para que seja aos 6 anos de idade, porque existe essa comprovação. Algumas crianças, elas têm uma facilidade maior e elas vão conseguir em outro período, o que não quer dizer que seja o ideal para a maioria das crianças. Gente, você que ligou agora no nosso canal, nós estamos aqui com Juliana Schwenk. Olha, Marúcia, você vai adorar o programa de hoje, né? Juliana... menina, ficou legal, né, o relato dela, esse reflexo do onde o nosso programa chega, a qualidade da TV Serra Norte. Agora, Juliana, o que você aconselha quando o pai ou a mãe detecta, né, nesse período da alfabetização, que a criança tem algum problema, algum transtorno? Zica, eu penso que qualquer sinal que a criança der, que está precisando de ajuda, que não está acompanhando os pares, e aí o professor tem uma visão também bem bacana disso, porque ele está com 20 crianças dentro da sala. E aí ele consegue ter uma boa noção de quem está destoando, né? E aí a gente tem que pensar mesmo no que é esperado para aquele grupo, para aquela faixa etária. Quando a gente tem alguma criança que não está respondendo ao estímulo da forma que é esperado, esse pai precisa procurar ajuda. Então, por exemplo, numa avaliação fonoaudiológica, a gente vai poder avaliar todas essas bases que a gente fala que são habilidades preditoras da alfabetização. Desde a linguagem oral até as questões de linguagem escrita, as habilidades preditoras da alfabetização propriamente ditas, que são esses pré-requisitos que a gente estava conversando aqui. E a gente vai conseguir identificar se a criança tem alguma defasagem ou não. Porque se houver alguma defasagem nessas habilidades, a gente precisa estimular, a gente precisa desenvolver para que essa criança tenha um bom desempenho, para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. E aí, quando o professor sinaliza alguma coisa, ou o próprio pai percebe que, poxa, eu acho que ele já podia estar apresentando um desenvolvimento um pouco melhor, é hora de procurar ajuda. Pode ser que vai procurar uma avaliação, a gente vai falar, olha, ele está desenvolvendo bem, o que ele está precisando é de um estímulo pedagógico maior para poder fechar esse ciclo. Ok, então a gente sabe que não precisa de intervenção específica, mas aí o pai também fica tranquilo. Porque se tiver alguma questão que precisa ser trabalhada, a criança vai ter muita dificuldade realmente em alcançar esse desenvolvimento na escola. Então, ele vai precisar desse suporte e aí, às vezes, procurando cedo, nos primeiros sinais que a criança apresenta de dificuldade, a gente acompanha essa criança e ela consegue acompanhar bem a turma e consegue aprender sem dificuldade e sem gerar impacto emocional. Sem a criança começar a se sentir incapaz, a ver que as outras crianças conseguem... Até, Juliana, a questão do bullying, né? Porque aí eu tiro, porque eu tenho lá em casa a Maitê, né? Que tá nessa fase, ela fala, na minha turma, todo mundo é igual, mas tem fulano, aí não pode. Ela mesma, eles fazem essa pré-seleção, né? Porque não consegue acompanhar.
A criança percebe a diferença, assim, ela sente que ela não está conseguindo, que os outros estão. Em compensação, quando há uma condução bacana disso, no sentido de incluir essa criança, no sentido de ajudar essa criança, a criança é fantástica, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela não tem muito filtro e ela fala mesmo o que ela acha, quando ela percebe que ela pode ajudar um colega e se coloca nessa posição, ela ajuda brilhantemente, faz com que e ajuda nesse processo da criança se sentir bem. E isso daí faz parte da condução aí também do professor, dos pais, das diferentes famílias, não só da família da criança que talvez tenha apresentado alguma dificuldade, mas também daquela família que o filho não apresenta dificuldade, mas que sabe mostrar para o filho que ele pode ajudar um colega que às vezes não está aprendendo ou que está precisando de uma ajuda, até porque, né, Zica, em tudo a gente também vai precisar de ajuda em algum momento. Sim. Não é só porque aquela criança aprendeu a ler e escrever com mais facilidade, que em outra tarefa, até de dinâmica de sala de aula mesmo, ela não vai precisar da ajuda de um colega. Então, é um conjunto de coisas que podem ajudar, nesse caso, na motivação da criança e que ela se sinta bem e capaz de aprender. Porque se a gente pensar até nas crianças, nas pessoas com transtornos de aprendizagem, a gente tem pessoas inteligentíssimas, que inclusive é um critério de exclusão se a gente pensar em transtorno, precisa ser inteligente, e que desenvolveram coisas maravilhosas que a gente usa hoje em dia, Thomas Edison, por exemplo, que tem a luz elétrica, Albert Einstein. Então, quer dizer, são pessoas que tinham transtornos específicos para aprender a ler e que, no entanto, não se sentiram incapazes em outros aspectos, ao Disney. E, no entanto, eles conseguiram mostrar as suas habilidades, as suas potencialidades em outras coisas. Então, é sempre uma troca, né? É sempre um desenvolvimento, e todo mundo tem potencialidades, apesar das dificuldades. É importante a gente perceber também quais são as potencialidades da criança e não ficar pensando só nas dificuldades que ela apresenta. A gente tem que olhar para as dificuldades porque a gente precisa buscar soluções, mas a gente precisa também olhar para as potencialidades e estimular o que ela tem de melhor para que as potencialidades possam ser desenvolvidas o máximo possível. Nossa, fala demais, né? Essa menina. Por isso, toda semana tem que vir, Juliana, pra gente, né, não perder o gosto da coisa. Então, gente, a gente hoje falou um pouco, uma pincelada. A gente não pode dar tudo porque, né, a gente está, né, fazendo. Nós estamos na fase do namoro. Sobre a responsabilidade. E vamos dar os parabéns também para os professores alfabetizadores, né? Que eu acho que são o coringa, né, de todo o processo de alfabetização. Então, Juliana, fica aqui o nosso agradecimento e suas considerações finais para o nosso programa. Eu acho que, para fechar, né, a gente precisa pensar nesse recado, assim, de que a pandemia ela trouxe muitos impactos e a gente ainda vai colher alguns impactos que eu acredito até que a gente ainda não conseguiu detectar. Né? Exatamente. Até porque a gente não sabe como que vai continuar. Mas, enfim. Então, apesar dos impactos da pandemia, a gente precisa buscar as potencialidades da criança, precisa buscar aonde ela precisa de ajuda e dar esse suporte para ela, sem trazer para ela a carga de que ela não é capaz. Né? E ao primeiro sinal que a criança apresentar, buscar ajuda, buscar um especialista, para que possa orientar a melhor condução, porque isso é muito individual. Cada criança vai ter uma necessidade, cada criança vai precisar de um suporte diferente, e aí a gente consegue, junto, que eu acho que não é só escola, não é só especialista, a sociedade como um todo, tentar promover uma melhor alfabetização, um ensino de mais qualidade, né? A gente tem um impacto muito grande, já comprovado, da pandemia na alfabetização no Brasil. E a gente tem que tentar se mobilizar e não esperar esses impactos aumentarem, esses impactos acontecerem. A gente tem que tentar correr atrás disso o quanto antes. Galera, Juliana, um beijo no seu coração. Semana que vem temos Momento Amis. Mande suas perguntas para mim. Meu WhatsApp é 981035390, que a Juliana vai responder, tá bom? Semana que vem vamos estar lançando Momento Amis. Fiquem com Deus. Próximo bloco, Davi Lindring, que vai falar sobre... Vocês vão assistir, então. Um beijo, Juliana. Fique com Deus até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada. Bye, Zica.
Bem, galera, eu até troquei de roupa, né? Porque recebi Davi, né? E a gente nem combinou nada. Mas eu devia ter de vez de azul marinho, eu tô de preto aqui. Colar de Thelma Taveira, um beijo, Thelma. Thelma, olha quem está aqui agora, tá? Depois do papo legal com Juliana Schweng, tô aqui com o Davi, que vamos falar sobre Rap Code, Unicesumar, educação, que é a base de tudo, né? A base desse país é educação. E Davi tem muitas novidades para falar. Davi, bom dia. Bom dia, Zica. Bom dia aos nossos telespectadores. Agradecer mais uma vez o espaço que a TV nos dá, né? Sempre nos dá, e agradecer por estar mais uma vez nesse programa que sempre nos abrilhanta e traz novidades aí para nossa cidade de Cordeiro e para a região. Realmente, a gente está batendo um bolão, até Friburgo, tá? Ricardo Cléo, um beijo para você. Semana que vem estou aguardando você aqui com o Global, hein? Agora aqui, Davi, vamos começar para o Rap Code, né? A gente agora, né, parceria, né? Eu sou embaixador dessa entidade. Depois de 2 anos de pandemia, a gente está com vários projetos aí. Vamos falar um pouquinho o que vem por aí, inclusive aliado à educação. Primeiro, para quem não sabe, o que é o Rap Code? A Rap Code a gente fez um ano, né, Zica? Porque sempre a gente tem um hub educacional hoje, né, o maior hub da região, que é a Micromax. É um grupo educacional que compõe a Micromax, compõe a Rap Code e compõe a Unicesumar, que hoje atingimos a marca de 600 alunos. 600, depois você vai falar sobre isso. Calma. Olha, gente, eu começo, ele é pior do que eu, né? Fala. E Bom Jardim, né? Nós, né, também implementamos, fundamos a Unicesumar no município de Bom Jardim. E mandar um abraço aí para a vice-prefeita de Bom Jardim, para o prefeito, que nos receberam muito bem. Estão sempre abrindo as portas do município, e é muito bom quando você chega no município e é bem recebido, né, e tendo todo o carinho lá do povo de Bom Jardim. Agora, Rap Code, né? Um ano de Rap Code, né? A gente abrimos espaço, infelizmente a pandemia veio, né? E agora a gente está voltando com força total. Inclusive, semana no Resolve, temos uma surpresa para os alunos do Resolve. A gente vai até ver se a gente faz um link lá, um videozinho para vocês verem o que vem por aí. Fala um pouquinho, apresenta o que é o Rap Code, né? Principalmente. Né? A Rap Code, ela foi um segmento, né, que a gente trouxe no meio acho que no pior momento da pandemia, furacão, né? No furacão. Foi um investimento, que eu falo que a gente é uma gestação, né, de que a gente tem as nossas turminhas que completaram um ano agora. Falar nisso, ficou sensacional os trabalhinhos deles, né? Você ver e enxergar crianças de 6, 7, 8 anos que fizeram seus próprios jogos, né, que tem todo um materialzinho que vai ser apresentado aí nas nossas redes sociais, e quem sabe a gente coloca aqui na TV para eles. Vamos trazer aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Tá tudo documentado. Aí você vê crianças de 6 anos fazendo jogos de adulto, né? E jogos bem inteligentes, com matemática voltada para o campo educacional, né? Tratando sempre das competências e habilidades de cada aluno, né, aliadas às informações que são diárias para ela do banco escolar, que é o quê? Ciência, ecologia, meio ambiente, entre outras coisas. São jogos nessa temática, não só jogos como a parte de robótica, a parte de influência. E a gente tem trabalhado muito também a comunicação. Hoje, né, a gente discute que não dá para você ter uma educação se você não saber se comunicar bem. E isso tem que ser, a gente tem lutado, a Rap Code tem essa vocação, a gente como um hub educacional tem essa vocação de levar para essas crianças a boa comunicação. Você como comunicador sabe, Zica, se a gente, já diz aquele ditado, quem não se comunica, se drubica. Então, a gente tem que levar isso cada vez para mais perto dos bancos escolares. Isso tem que começar de berço, para que a gente consiga já trabalhar um adulto mais desenvolvido, um adulto mais comunicativo. A gente também trabalha essas questões da gente estar vivendo um momento de depressão, de isolamento, saindo disso. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas voltem a se comunicar da forma que a gente estava acostumado. E a Rap Code tem essa competência de dar às crianças o protagonismo dentro do ambiente que ela está de educação, seja na Rap Code ou seja dentro do colégio. E agora com essa onda do Free Fire, essas coisas, eu fico enlouquecido. Aqui, aí eles são viciados, né? Você imagina assim, a gente está abrindo até, despertando numa criança o gosto para essa vibe, né? Que é um segmento que dá muito dinheiro, né? Tem adolescente aí milionário, né, Léo? Né? Agora, Davi, fala um pouquinho sobre a Unicesumar, né? A Unicesumar 600 alunos dentro de Cordeiro, com vários cursos. É motivo de orgulho, não é?
É outro patamar, não é? Era um sonho, né? Aí eu vou remeter lá a Micromax, né? Lá atrás, há 17 anos, quando a gente começou as nossas atividades dos cursos profissionalizantes, e eu fui secretário de Infância e Juventude, né? Também, aí volto lá atrás, quando a gente lutou pela gratuidade dos ônibus, quando ainda não tinha cabelo branco, né? Mas acaba nos condenando. Passei por muitas coisas e sempre vi a luta, também participei dessa luta, também vivenciei a questão dos bancos dos ônibus, de toda, vamos dizer, todo o trajeto, toda a dificuldade que se tem para você fazer, que você tinha para fazer uma formação universitária e mudar. Eu sempre vou bater nessa tecla, e isso está cada vez mais comum, e sempre falei isso desde lá de trás. Você só transforma a vida da pessoa através da educação. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Podem te tirar a roupa, mas o conhecimento jamais. Só vai embora quando a gente sai desse plano para o outro. Então, em 2018, nós começamos a nossa atividade da Unicesumar como faculdade. Eu falo que a Unicesumar nos encontrou porque um dia apareceu um rapaz que era da expansão e perguntou se tinha interesse, ele perguntou aqui na cidade, fez uma pesquisa e descobriu que o melhor caminho para a educação era a Micromax, e era o melhor parceiro para a educação. E naquele primeiro momento, eu dizer para você que acreditava que chegaria onde chegou, a gente não acredita que a gente vai, só que eu sou assim, né? Deus me dá a ferramenta e eu vou embora. Né? A Kátia, ainda bem, a minha esposa brinca muito comigo, que é gestora comigo lá, e é meu braço direito, é minha fiel escudeira, é minha companheira, é quem está ali todos os dias no sofrimento e na alegria, né? Isso, né? Desde que a gente se conheceu, não digo nem desde que a gente casou, mas desde que a gente se conheceu, é meu esteio, é meu alicerce. Sem ela não sou nada, e ela também faz parte dessa estrutura educacional que a gente tem hoje. A gente sempre buscou o melhor para Cordeiro e para as pessoas de Cordeiro, porque é aqui que a gente tem nossa fundação. Nossos filhos são a continuidade do nosso trabalho. Então, a gente leva a educação para muitas crianças, a gente leva a educação para muitos jovens, e hoje a gente está fazendo a diferença também para muitos adultos, e principalmente o pessoal da melhor idade. Nós vamos fazer agora, em maio, Ezequiel, até já te faço o convite para ser nosso mestre de cerimônia, nossa segunda formatura, tá? São 25 alunos de toda a região, né? Hoje nós estamos com 600 alunos em Cordeiro, não só de Cordeiro, mas a gente está fazendo o inverso. O que a gente fazia antes, que era levar os nossos jovens, nossos alunos para Friburgo, hoje eles não precisam saber. Hoje a gente precisa sair daqui, pelo contrário, hoje a gente está dando à nossa região, que é esses municípios circunvizinhos, a oportunidade de ter uma educação de qualidade perto deles, que não tenham o risco que se tem numa estrada, nem todo o cansaço. Inclusive ontem, né, eu acompanhando a sessão da Câmara, eu fiquei muito preocupado porque eu tenho um sobrinho que pega o ônibus escolar, né? É o ônibus universitário. E saber que um motorista faz um trajeto de Cordeiro Frio com 35 minutos, eu fiquei passado, tá? Já liguei, né, para saber, porque é parente, porque eu não quero meu sobrinho, né? Eu não quero minha sobrinha, desculpa, eu não quero para meus amigos, né? Então, se tem a oportunidade de em Cordeiro ter um curso superior com qualidade, então não é necessidade mais para Friburgo. Friburgo que vive a vida dele, a gente está aqui. Então, Davi, é motivo de glória e orgulho, realmente. E quais são os cursos que estamos oferecendo? Zica, tem na grade mais de 80 cursos de graduações. Nós temos jornalismo, a gente tem publicidade e propaganda, a gente tem criação de jogos, a gente tem administração, pedagogia, todas as licenciaturas, né? A gente tem segunda licenciatura, temos as pós-graduações, também são mais de 120 pós-graduações. Outra coisa importante, nós temos os cursos híbridos, né? Trouxemos no ano passado, foi também um grande desafio. Nós temos hoje aulas presenciais com tutor híbrido, com sala a gente tem hoje a mecânica, a elétrica, o civil, mecatrônica, produção, com professores em sala de aula, com aulas práticas.
chega agora para a gente no final do ano os equipamentos da indústria 4.0 que fazem parte do terceiro período da engenharia. Se você olhar as redes sociais do UniCesumar, você vai ver lá realmente nossas aulas em loco, né, com essa flexibilização, com esse novo momento que a gente está vivendo. É uma alegria imensa a gente ter esses alunos vindo, né, e aí eu brinco que são matérias muito específicas, né, cálculo 1, cálculo 2, né, e precisa desse suporte muito grande. E qual é o nosso diferencial? Além dessa presença no município, dessa presença de um tutor ali te auxiliando, a gente sempre fala para os alunos, a gente não faz educação de distância, a gente faz educação à distância, mas a gente quer que o aluno esteja sempre próximo a gente só não faz as atividades dele, o resto nós fazemos tudo, que é o quê? É o suporte, dar ao aluno esse sentimento de que ele está ali, não é porque ele está fazendo um EAD, seja um EAD, diferente de um curso híbrido que você tem um professor, mas o EAD a gente também dá todo o suporte, porque muitas vezes tem uma dificuldade na informática e nós temos essa expertise, isso a gente já trouxe lá da Micromax, né? E a gente sabe que, por mais que hoje a tecnologia ela esteja aí, a própria pandemia mostrou que muitas pessoas não têm domínio das ferramentas da informática. E a gente dá vamos dizer, esse plus, esse algo a mais que, às vezes, muitas faculdades não têm esse carinho, esse zelo, porque a gente já vem dessa caminhada desde lá de trás. História, né? E eu sou testemunha, né? Porque eu vivo lá de vez em quando. Davi, tem projeto, a gente tem uma amizade que não é de agora, né, Davi? Desde o tempo do Salão do Humor, né, Davi? Isso foi ontem, né? Eu tenho aquela caricatura até hoje que você fez. Então, é um artista esse cara. E eu estava lá, esperando você, e eu estava ouvindo uma das suas professoras, né? Tutoras, né, dando um apoio a um aluno. E com uma qualidade, com uma verdade, uma sabedoria, uma competência, que eu quero saber quem é essa menina. Quando eu olhei, uma menina jovem, eu falei, menina? Sim. É aqui. Sem contar Glaubinho, né? Glaubinho você pegou no aquário os profissionais, né, Davi? Por exemplo, o Glauber, dentro da nossa... A gente estudou junto, né? Um abração pro Glauber, é uma pessoa fenomenal. Convidado aqui para sentar no meu sofá, hein? Porque o Glauber, ele, dentro de Cordeiro, digo para você, é uma das pessoas mais gabaritadas em termos de educação, não só pela experiência só. O currículo dele é fenomenal. Ele se dedicou ao estudo, ele nunca parou. A gente tem essa... eu também não, né, terminei 2 graduações agora, né, sou formado em gestão pública, formado em designer de game, como você falou, eu não deixo de lado a minha vertente criativa, mas eu atuo também na questão da gestão pública, então eu fiz até para conhecer. A gente não tem só que falar, a gente tem que colocar em prática o que é concreto e o que é verdadeiro, e você tem que estudar. O conhecimento, ele é muito importante. E o Glauber, ele veio para a gente no momento, ele passou por uma seleção, né? A UniCesumar, ela é do Paraná, a gente é um polo com gestão, né, própria, mas tudo é um segmento da sede, tudo o reflexo da sede reflete dentro de Cordeiro, onde a gente estiver, e isso para todos os gestores. Por exemplo, se um aluno hoje da UniCesumar estiver em trânsito ou estiver viajando, né, tá a trabalho ou a férias, tem uma prova para fazer, a gente vai voltar ao período de provas agora presenciais. Pode fazer qualquer lugar, qualquer UniCesumar do Brasil inteiro, ou até fora, né, porque o UniCesumar está em Dubai, está em Portugal, está em Londres, está em vários lugares. Então, assim, a UniCesumar, ela tem uma linguagem só: educação, educação e educação. E qual é a nossa vertente aqui em Cordeiro? Fazer com que a gente transforme as pessoas através da educação. Mas como é que a gente transforma a vida das pessoas através da educação? Com aquelas pessoas que realmente vivem. E o Glauber é uma pessoa dessa. Aí você falou da menina que estava fazendo o atendimento, é a Raíssa. Raíssa é a nossa supervisora, né? Começou, né, com a gente na Micromax, foi presidente do Grêmio do Antônio Peckley também, né, como eu um dia fui. Ela começou a fazer o curso na Micromax, isso antes da UniCesumar, vendo toda a capacidade dela de
de atendimento, de carinho. A gente sempre preza muito por isso, Zica. Não adianta, eu não vejo um negócio apenas como algo lucrativo. Se fosse assim, eu não teria investido na Rapcode num dos momentos mais difíceis da vida de todo mundo. Eu não teria, porque até hoje, realmente, toda a estrutura da Unicesumar, com a pandemia, ela encolheu por conta, realmente, né, as crianças, a gente atende muito criança, então, o primeiro momento e aí eu falo que foi um erro colocar a educação como uma principal vertente de disseminação do vírus, pelo contrário, né, as crianças pegaram dos avós, dos pais, porque tinham que trabalhar, tinham que fazer, então foram coisas que foram acontecendo, mas isso vamos deixar. Mas eu digo para você que a gente tem ainda correr muito atrás, porque são 2 anos de uma lacuna na educação, principalmente para essas crianças, e a gente está buscando isso, tentando compensar isso com tudo que a gente vem trabalhando dentro da Rapcode. E a Raíssa começou como professora, né, foi aluna, de aluna professora, e quando veio a Unicesumar, realmente todo o carinho, atendimento, suporte que ela já traz dentro dela, porque eu falo que a nossa capacidade não é só de ensinar, nossa capacidade é de detectar o talento e fazer ele aflorar. Cada um tem a sua competência, cada um tem a sua habilidade. Às vezes ela está ali, escondida, naquele. Só deixar o momento, abrir a porta, você tem que ter o dom. Você tem um dom, Zica, de tirar o melhor das pessoas, de levar alegria. Isso, nesse momento, é muito importante. E nós temos o dom de levar a educação, levar conhecimento e fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho, seja vocacional, seja pessoal. Então, a gente trabalha com isso, a gente tem esse dom. Deus nos deu esse dom e ninguém tira, de levar o bem para as pessoas, seja através da alegria, da educação, do conhecimento, da cultura. Isso tudo está alinhado, educação, cultura, esporte, isso tudo está alinhado dentro do contexto. Eu ainda tenho, realmente o esporte ainda vão entrar nessa vertente futuramente, é um caminho que eu ainda vou ter junto à Unicesumar, que é uma das patrocinadoras de grandes movimentos esportivos, patrocinou o vôlei brasileiro, patrocinou o futebol de areia do Flamengo, São Paulo, Fortaleza, está dentro do contexto. Todas as universidades têm essa vertente, mas a Unicesumar ela é muito forte nessa questão, principalmente no Paraná, e eles estão trazendo isso para a nossa realidade agora, nesse momento pós-pandemia, que a gente vai estar investindo no esporte e na cultura com mais força, né? É engraçado que nada é por acaso. Juliana, quando saiu daqui, né, no programa, ela falou sobre essa lacuna, né, desses 2 anos, como o foco dela foi a alfabetização, como fez falta a presença da criança na escola. Né? Porque os pequenininhos estão chegando agora, não teve a educação infantil para o suporte, né? Estão chegando na alfabetização num ambiente totalmente diferente para eles, né? E aí tem aparecido muitos déficits de atenção, muitos transtornos, e ela falou sobre isso. E agora você vem só reforçar isso, a importância. Agora, voltando ao Rapcode, quem quiser fazer uma aula experimental, só me procurar quem, né? Eu já sou referência, pode ligar que a gente encaminha. Mas tá aqui na rua, onde fica o Rapcode? A Rapcode fica ali onde é a Micromax, sempre foi, ali do lado do Supertal, no prédio Village do Parque ali, bem de cara pro gol, do lado do Parque de Exposição. Em frente ao Bradesco. Né? São 17 anos que a gente vai levando, né, conhecimento e vai desenvolvendo muitos jovens hoje, até adultos. Graças a Deus, eu digo para você que a gente passou por todas as etapas que tivemos no boom de Macaé. Na área de metal mecânica, nós formamos muita gente que hoje está aí trabalhando em plataforma, está realmente nesse campo, né? Como a gente, a competência de a gente ter trago para a nossa cidade os híbridos de engenharia foi por causa desse campo que a gente tem essa vocação. Nós temos essa vocação, muitas, não só pelas fábricas de cimento, mas pela área realmente de petróleo e gás, que deu uma desacelerada um tempo atrás, mas que está aí voltando. A gente está vendo o Estado se reerguendo, e isso é importante para toda a nossa região, que é uma região importante nesse segmento, né? E a Rapcode está ali, né? Onde é a Micromax, como eu falo para você, hoje nós somos o maior hub educacional da região, né?
A Rapcode, ela é de fácil acesso, tem toda uma temática hoje, né, tanto para criança como para adolescente, para todo mundo, né, e a aula é gratuita. Quer fazer um experimento? Eu quero conhecer, quero ver como é que funciona. Leva seu filho lá, né, nós estamos de portas abertas, marque seu horário, primeira aula gratuita, né, até para conhecer, para a gente despertar nessa. E antes de a gente fazer qualquer coisa, Zica, em direcionar para qualquer segmento dentro da Rapcode, porque a gente tem criação de games, a gente tem youtuber, a gente tem o influencer, porque são duas características, né? A gente tem o youtuber, né, que ele vai falar sobre assuntos, sobre temas, ele vai criar um tutorial, ele vai fazer, e tem o influencer já diz, né, ele influencia, e a gente tem esse curso que aí a gente trabalha comunicação, a gente trabalha todo um perfil, a persona da criança, até para preparar para o que ela vem pela frente, porque é um campo aberto, a internet é um campo aberto, mas também a gente tem que dizer por aqui, é igual quando o nosso pai falava, ó, para esse caminho aqui não está, vamos seguir por esse caminho aqui. E a gente precisa, porque eu tenho visto muito isso, a gente tem que alertar. Cuidado com os conteúdos, principalmente nas redes sociais mais abertas. A gente tem visto muito problema de pedofilia, a gente tem visto muitos problemas que estão sendo ocasionados pela questão, realmente, pela questão da pandemia, ficou tudo muito aberto, tudo a nível remoto, mas também ficou muitos conteúdos. A gente teve até casos de que a gente viu aí de colégios que estavam fazendo aula remota e teve invasão de hacker, uma série de coisas. Então, a gente trabalha muito essa questão também do cuidado, do zelo, principalmente quando a gente fala de crianças, né? E a gente está de portas abertas. E nesse novo momento, vamos fazer uma parceria agora com... né, voltamos para... eu digo assim, eu estou feliz em ver as escolas abertas, as crianças para cima e para baixo, isso é vida. É vida, é. E, Davi, nós vamos começar, né? Saindo daqui agora, vamos lá no Resolve, né? Para acabar de fechar. Então, as escolas podem receber também o projeto Rapcode na escola, tá? É uma oficina que nós vamos lá, né? Eu estou falando nós, que a gente faz parte também desse grupo, com todo prazer. Então, nós vamos lá apresentar de uma forma legal, né, o que é o Rapcode, certo? Então, olha, Tia Berinha, Resolve já está no gatilho, Ribeiro Gil já abriu as portas, Tia Léo, estou aguardando você dar o alô, tá bom? Gente, entrevistei aqui o Davi, né, esse cara fenomenal, que ama cordeiro, um artista. Davi, as portas da TV estão sempre abertas e fica aqui o seu alô final. Um beijo, galera, e vamos fazer Rapcode. Mais uma vez agradecer, e incentivar, continuar Léo, né, a turma, o pessoal Júlio, né, o clã Júlio, por esse espaço. Mais uma vez agradecer por esse espaço e incentivar cada vez mais, porque a gente precisa realmente comunicar tudo que Cordeiro, nossa região, tem de bom, né? E temos muita coisa boa, muita coisa bacana e que a gente não precisa buscar em outros lugares. Eu acho que a gente tem que viver a nossa vocação, e a vocação de Cordeiro é uma vocação muito bacana, muito diferenciada, e ela alia tanto a cultura, ela alia tanto o esporte, ela alia tudo dentro de um ambiente só. E agora nada mais do que nada menos de uma universidade com todo, né, a sua estrutura dentro de Cordeiro. Então, a gente está de portas abertas, vem conhecer a estrutura da Universidade Zumar, vem conhecer nossa equipe, que é ali, a gente vive não só da estrutura, principalmente da estrutura pessoal. A gente, como eu falo, a gente não faz os exercícios, não faz as atividades, mas a gente pega na mão e vai até o final com as pessoas para que elas concluam o sonho dela. Nós trabalhamos com sonhos, Zica. A gente realiza sonhos, né? E uma faculdade, um diploma, é todo um diferencial, às vezes, na vida de uma pessoa. Outro patamar, né? Outra coisa. Gente, um prazer. Um abraço, até semana que vem, com Global aí na área, hein? Ricardo Cleto, aguardando você. Léo, você tá uma graça com esse novo cabelo, olha só. Design de Jane Cabeleireiro. Gente, fique com Deus e mais uma vez foi um prazer. Juliana, valeu mesmo. E Davi, te fecha esse nosso programa dessa semana. Um beijo.